na parte de quinta-feira, condenação. Lemos em João capítulo 3, versos 18 a 21, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Queridos, aqui o texto de João, capítulo 3, versos 18 a 21, declara que aquele que não tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, já está condenado. No juízo celestial, somente o crer em Jesus Cristo traz vida eterna, traz salvação. Quem não crê no Filho de Deus, Jesus, já está condenado. Em João capítulo 3, verso 18, aqui lemos: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no verso 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E no capítulo 5 e o verso 24, capítulo 5 e o verso 24 diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo é o juiz no santuário celestial, no juízo celestial. E não há condenação para aqueles que abraçam a Jesus como Salvador, porque Jesus se torna também o nosso juiz. Em João capítulo 5, verso 38, também lemos: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. E também no capítulo 8 de João, capítulo 8, vamos ler também o verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós aceitamos a Jesus como nosso eu sou, o grande eu sou, que conversou com Moisés lá na sarça ardente. O eu sou, que declarou em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Este grande eu sou é o nosso Salvador. Rejeitar a Jesus, que é a luz do mundo, nos deixa abertos à dúvida e às tentações de Satanás. Fazer isso significa se voltar da luz para as trevas. Deus transmitiu a Eva luz a respeito da árvore que estava no meio do jardim. Satanás atentou a questionar essa luz. Ela duvidou da palavra, raciocinando que um Deus de amor não destruiria as criaturas que havia criado. Eva também dependeu do que os seus sentidos lhe diziam, pensando: a serpente comeu do fruto e agora tem o poder de falar. Talvez ela esteja certa. Se eu comer do fruto, poderei também me tornar igual a Deus. Eva estava enganada. Ela se afastou da luz e o seu marido seguiu o mesmo caminho. Em Mateus capítulo 4, versos 1 até o verso 4, mostra que a nossa segurança, meu querido irmão, não está na filosofia, não está na história, não está na ciência. A nossa segurança está na firme palavra que saiu da boca de Deus. Foi assim que Jesus enfrentou a Satanás no deserto da tentação. Em Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, vamos ver os versos 1 até o verso 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo tinha como fundamento da sua vida a palavra de Deus. Está escrito. Queridos, nós temos que fazer da Bíblia, o sola escritura, a base, o fundamento da nossa vida. Está escrito. Não é o que dizem os homens, não é o que diz a ciência, é o que diz a palavra de Deus. Que princípios Cristo
usou no deserto da tentação para combater os enganos de Satanás? Ele usou o quê? A Bíblia. E a Bíblia somente. A palavra que sai da boca de Deus significa vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista usada por Adão e Eva, pelos antediluvianos e por Israel em Cades Barneia. Jesus poderia ter questionado por que um Deus de amor deixaria seu filho no deserto 40 dias sem alimento e proteção. Ele, Jesus, também poderia ter determinado provar que era o Filho de Deus. Ele poderia ter dito: eu vou transformar essas pedras em pães e provar que eu sou Deus. Em vez disso, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele agiu com base nas coisas celestiais e não segundo os padrões do pensamento deste mundo. Facilmente Cristo poderia ter racionalizado e decidido tomar uma decisão errada, o que tantas pessoas fazem. Mas Jesus Cristo agiu em cima da palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Meu querido irmão, a Bíblia, e a Bíblia unicamente, é a base, é o fundamento, é a autoridade doutrinária. Ela é a luz, ela é a lâmpada que ilumina a sua vida, o seu caminho. Você tem que crer na Bíblia, deixar-se transformar pela Bíblia. A natureza nos forma, a cultura nos informa, mas só a Bíblia nos transforma. É um livro vivo. A palavra de Deus é um livro vivo que mexe conosco, muda os nossos padrões de pensamento. Ao se rebaixar para assumir a condição humana, Jesus revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, Jesus desceu ainda mais baixo na escala da humilhação. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Como o sumo sacerdote deixava suas suntuosas vestes e oficiava com um vestuário de linho branco de sacerdote comum, assim também Cristo tomou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e ele também a vítima. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu Jesus Cristo a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Isto é graça, a graça divina que alcançou você, meu querido irmão. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu ao céu. Essa é a base, essa é a essência do cristianismo. Jesus, o Cristo morto, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. Essa é a essência do cristianismo. E Jesus Cristo vai voltar mesmo, para buscar você e a mim. E o nosso clamor, nossa oração é: ora vem, Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por Jesus Cristo morto e ressurreto, assunto ao céu e prestes a voltar. Volte logo, querido Jesus. Estamos desiludidos com o mundo, mas estamos apaixonados, obcecados pelo céu. Volte logo para nos levar para a cidade que é nossa, a nossa pátria, a cidade celestial, onde viveremos eternamente na tua presença. Volte logo, querido Jesus, e batiza a mim e aos meus irmãos com o Espírito Santo, pois é em teu nome, Jesus, que pedimos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que Jesus te dê a paz.